Eu converso agora com Isabela Correia, ginecologista e especialista em HPV. Boa noite, Isabela. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Catiúcia. Eu que Importantíssimo nesse momento esclarecer a importância da vacina, né? A vacina é uma medida de ação de saúde pública que traz como objetivo prevenir infecção pelo papilomavírus HPV. Ela tem como população-alvo as meninas entre 11 e 13 anos, porque justamente ainda não iniciaram a sua vida sexual e não se expuseram ao papilomavírus humano. Isso não quer dizer que essa vacina não é indicada para outras idades? Em hipótese nenhuma. Não é a faixa etária que indica a vacinação contra o HPV. A vacina é apropriada para mulheres virgens que ainda não iniciaram a vida sexual, de forma que irão receber anticorpos contra vírus que nunca se expuseram anteriormente. Mas pacientes de outras faixas etárias se beneficiarão por não ter iniciado a vida sexual. Isso quer dizer que eu estou imune ao HPV, mas é bom lembrar, como ele disse, não dispensa o uso do preservativo, até porque existem muitos tipos de vírus. Não, né? O incentivo ao preservativo busca a prevenção de outras DSTs. Você vai vacinar sua filha, seu filho, inclusive, que a vacina é liberada para a população masculina, vai vacinar em prol de criar anticorpos contra os 4 tipos mais comuns de HPV, que são o 6, o 11, o 16 e o 18, de forma que você diminui a incidência de verrugas genitais e de câncer de colo uterino. Mas a presença do preservativo como uma medida de prevenção de DST tem que ser incentivada, tem que ser mantida em todos os grupos, principalmente adolescentes. Tem uma pergunta que veio aqui do Twitter. Ilana Barbosa, de São Paulo, perguntou: por que não imunizar logo toda a população em vez de só oferecer gratuitamente a meninas de 11 a 13 anos? Porque a vacina tem como população-alvo aquele grupo que ainda não teve iniciação sexual. Então, se eu ofereço a vacina como medida de saúde pública para um grupo que eu não, a priori, sei se houve iniciação sexual, os verdadeiros benefícios da vacina não serão, então, documentados. Por falar em iniciação sexual, existem pessoas falando por aí que vacinar tão cedo se transformaria num incentivo à prática sexual dessas crianças. Por favor. Em hipótese nenhuma. Possivelmente, a imunogenicidade ela é melhor quanto menor for a faixa etária da paciente. A idade mediana de iniciação sexual em grupos de adolescentes de 15 a 19 anos é, em média, 13 anos de idade. Então, o grupo de 11 a 13 anos, o objetivo é justamente não ter iniciado a vida sexual para que possamos ter 100% da eficácia da vacina. As pacientes que já iniciaram vida sexual podem beneficiar da vacina. Contudo, os benefícios ainda não são tão precisos, porque é uma vacina de caráter profilático, ela não é terapêutica. Então, quem iniciou vida sexual tem um risco de 80% a 85% de ter adquirido o vírus HPV, pois ele é transmitido no contato pele com pele, contato genital. Então, mesmo se mantendo o preservativo, eu só tenho proteção de 70%. Sim. E o vírus é transmitido de forma que a vacina em quem não é virgem pode não ter o mesmo benefício. E tem pais que têm receios, até por medo da vacina. O que se pode dizer a eles? Os efeitos colaterais são mínimos, uma incidência de menos de 1%, febre, dor, vermelhidão. A vacina ela não tem o material genético do vírus DNA HPV. A vacina elas são partículas semelhantes ao vírus HPV, a fim de criar imunogenicidade nessa paciente. A imunidade natural ela é 6 vezes menor do que a vacina se propõe para um grupo virgem. Então, você vai criar uma imunogenicidade importante nesse grupo de 9 a 11 anos. Em hipótese nenhuma, estaremos iniciando iniciação sexual precoce. São adolescentes que estarão criando anticorpos caso realize o esquema completo de 3 doses de vacina. A viragem sorológica só se dá após a 3ª dose de vacina. Certo. Então, os pais têm que, de fato, acreditar nessa campanha do governo federal e que já foi do Distrito Federal, inclusive, no ano passado, para que essas pacientes sejam, essas meninas adolescentes, consigamos vacinar 85% desse público-alvo para que elas façam um esquema de 3 doses. Sim, e se mantenham imunes. Agora, curiosidade, você falou que essa vacina também está disponível para meninos, mas não há uma campanha. Seria até interessante fazer essa vacinação para que eles transmitissem menos, não é isso? A vacinação para os meninos só se dá em âmbito privado. Então, são clínicas particulares de vacina que os pais podem lançar a mão para os meninos. Que não é, inclusive, interessante. Sim, né? Porque diminui a incidência de verrugas genitais nos meninos e eles se tornam menos transmissores. Eu consigo, então, diminuir a população do vírus HPV.
Contudo, no mundo inteiro, a incidência de câncer de pênis é muito pequena, rara. por isso não há uma E campanha. aí, por hora, não há uma campanha, mas... Como é que a gente detecta se está com HPV? O vírus HPV ele é transmitido de maneira genitogenital. Mesmo com o uso do preservativo, que tem que ser preconizado, você adquire o vírus nas suas primeiras relações, 85% de risco de adquirir o vírus. A maioria de homens e mulheres mantém esse vírus assintomático. E eu vou diagnosticar através dos testes de DNA HPV. Existe a presença do HPV, mas não há doença, não há infecção. Se há doença e infecção, o Papa Nicolau, que é a colpocitologia oncótica, que é feita em toda mulher sexualmente ativa. Então, tem que ser feita a citologia, porque foi essa ferramenta que diminuiu no mundo inteiro a incidência e mortalidade de câncer de colo. Então, o HPV vai modificar o aspecto da célula a nível de Papa Nicolau. E, por hora, você acompanha essa paciente, a imunidade volta a se restabelecer, ela fica, teoricamente, sem lesões no Papa Nicolau. Só que outros fatores podem incidir e esse HPV vir a causar o câncer de colo ou lesões precursoras de câncer, que são diagnosticadas através de biópsia. Então, todo cuidado é pouco e fica o recado para levar para vacinar. Para vacinar. As pacientes devem ser vacinadas. É uma campanha que tem como objetivo diminuir não só as verrugas, como principalmente a nossa mortalidade por câncer de colo cervical. Certo. Conversei com Isabela Corrêa, ginecologista e especialista em HPV. Isabela, muito obrigada. Boa noite. Obrigada a você. Boa noite, Cátia.